Opa, é isso aí, então vamos falar sobre reinos. Nós temos aqui 5 opções de reinos para você ficar bem longe aqui em Crusader Kings. Como vocês sabem, vocês que já jogam há bastante tempo, nós temos aqui algumas opções, algumas maneiras de conquistar esses reinos. Você pode reivindicar um reino, você pode criar esse reino ou até mesmo usurpar ele de algum governante aí. Mas com certeza o que não te contaram é que tem alguns reinos que você não deve ir atrás de jeito nenhum. A não ser que você seja um sádico ou um masoquista ou esteja procurando aí algum tipo de desafio aqui em Crusader Kings 3. Se joga e só joga. Vral, a minha avaliação será baseada em vários fatores, são eles: a presença de edifícios especiais, desenvolvimento, reinos vizinhos, os locais sagrados e a cultura interna, é claro, para ver se existe a possibilidade de você jogar nesses reinos. Mas se você for louco ou gosta de desafio, pode jogar. Em quinto lugar, Gondwana, que curiosamente em português significa uma garotinha, mas isso é tradução ao pé da letra, tá? Porque o nome mesmo é Floresta dos Gondes. Essa porcaria de reino fica aqui na Índia e basicamente não tem nada de extraordinário. Basicamente você não vai encontrar nenhum edifício especial aqui e também nenhum local sagrado. Cultura importante, cultura boa? Esquece, meu amigo, aqui você não vai encontrar nada. E sabe o que é pior? Aqui você não vai encontrar nenhum desenvolvimento. E o pior é que aqui na Índia você encontra reinos com muito desenvolvimento e com muitos edifícios magníficos e até mesmo locais sagrados. Mas esse reino em específico você não vai encontrar nada por aqui. E o mais engraçado é que a Índia, ela é cheia de reino com muito desenvolvimento, mas esse aqui não tem muito desenvolvimento não. Esse reino aqui ele é construído por selva, o que vai impactar em menos 40% de desenvolvimento para você. Então você vai ter um desafio jogando por aqui. Ele não é um reino muito grande não, contém só 5 condados, tá? Mas vai por mim, é horrível jogar aqui. E se você quiser um conselho, se você for jogar na Índia, jogue em qualquer reino, menos aqui, tá? Esse é um conselho que eu dou para vocês. Se a gente olhar aqui pro brasão do país, ele é até bonito, não é feio não. Tem aqui esse elefantão. A única coisa boa desse reino é esse elefante aqui. Mas vai por mim, fuja desse reino, não jogue aqui de jeito nenhum. Número 4, Ieme. Meu Deus. O Ieme é mais ou menos igual o anterior aí. Ele é menos pior porque ele tem um pouquinho mais de desenvolvimento, mas não tem nenhum local sagrado. É aqui no fim do mundo, bem aqui no cantinho das Arábias aqui. Tem um deserto enorme aqui do lado, como vocês podem ver. E isso nem é o pior aqui, tá? Pior não é nem o deserto ali do lado. O problema maior aqui desse país são as montanhas. Porque, pasme, as montanhas e o deserto, ele traz negatividade para você. Sim, menos 50%. E vai crescendo, tá? Ele não para por aí não. Ele começa em menos 50% e vai crescendo esse número. Ou seja, o país é muito ruim. Além dele ser muito ruim, ele vai gerando negatividade para você. Dependendo da cultura que você escolher aqui, você pode até ganhar aí uns 35 a mais aí de porcentagem por ser uma área desértica. E fique tranquilo que o seu maior desafio aqui não são as montanhas, e sim os califados. Se você começar em 887, você vai dar de cara com o Império dos Abássidas. Agora, se você optar por começar em 1066, você vai dar de cara com outro califado, o fatídico. Então, meu amigo, de qualquer jeito você vai estar enrolado com esse reino aqui. Principalmente em 1066, que você pode ser varrido do mapa a qualquer momento. E o único lugar que você vai ter uma pequena oportunidade de atacar é aqui em Ajaran. Só que aqui também não tem desenvolvimento nenhum. Não está entre os piores reinos, mas vai por mim, não é o melhor lugar para se começar o jogo. Bom, aqui o negócio começa a ficar hardcore. Vamos lá, terceiro lugar de Jarmenland. Meu Deus. Pensa num lugar horrível. Ele é tão ruim que nem existe mais esse lugar. Fica lá mais ou menos ali na região da Rússia. Dizem até que esse lugar nunca existiu. Eles falam que é lenda dos vikings, mas eu dei uma pesquisada assim, esse lugar existiu. Jarmenland. E como descrever esse reino, pelo menos aqui em Crusader Kings? Ridículo, talvez essa seja a melhor expressão. Vamos começar a listar por que esse reino é tão ridículo. Primeiro, não tem edifício nenhum especial, nenhum local sagrado e desenvolvimento, esquece, não tem nenhum desenvolvimento nessa área. Mas isso não é o pior, tá? Mas a pior coisa, o que faz esse reino ser horrível é a cultura Véspia. Eu acho que é isso que diz, né? A cultura desse país é horrível. Se você quiser dar uma experimentada nesse reino, vai lá.
mas eu já vou resumir aqui. Basicamente a cultura dele tem só 2 pilares, xenófobo e isolacionista. Parece que eles não gostavam muito de visitinhas lá não. Inclusive ele só possui 2 pilares e os 2 pilares são contraditórios. Um dos pilares te dá 25% a mais de aceitação cultural. Porém, quando a gente vai para o outro pilar, menos 35 de aceitação cultural. Ou seja, você fica com um saldo negativo de menos 10 de aceitação cultural. Vai entender. Alcance diplomático, menos 25%. Aí você diz assim, bom, mas tem 2 pilares aí, é só você fazer uma cultura híbrida. Então, a cultura persas e outras aí começa com 6 características. Essa aqui só começa com 2. Bom, é melhor você evitar. O que você faz? Pega um país do lado deles, toma todo esse país para você e entrega na mão de um vassalo. Não fica com isso aqui para você não, que eu acho que não vai prestar. Agora, se você gosta de desafio, tá aí um país horrível para você começar aqui em Crusader the Kings. E se você ainda não se convenceu, olha quem tá aqui do ladinho. Olha quem começa do seu ladinho aqui. Nada mais, nada menos do que a Mongólia. Imagina se esses caras invadir. Já era, game over para você. E agora vai começar o desespero. Temos aqui os 2 últimos países, os piores. Número 2, Ando. Quem anda? Ah, engraçado que é Ando com M. No português fica meio estranho. É tipo Force Gun, só anda. Ando. Olha o nome do país. Ando. Tem como vir alguma coisa boa de Ando? Nosso ritual padrão, nenhuma construção especial, nenhum desenvolvimento e também nenhum local sagrado. Isso todos os países que foram mencionados aqui, nenhum deles tem. Mas Ando ainda tem algo peculiar, digamos. Digamos que o país Ando, ele queria ser peculiar. Então ele tem aqui algumas características diferenciadas para você começar um jogo horrível aqui em CK3. À primeira vista você pode olhar e dizer, pô, nós temos aqui uma cultura nômade para jogar, mas dá uma olhada aqui nesse terreno. Nós temos aqui montanhas e colinas desérticas, o que te dá aí 10% negativa de desenvolvimento. Esse terreno não deveria ter nenhum país aqui, deveria ser apenas um deserto cheio de montanhas aqui e só um local de passagem, mas não, eles resolveram colocar um reino bem aqui nessa área infértil. Além disso, você é cercado por vários reinos bem mais desenvolvidos que o seu. Vai por mim, o pessoal declara guerra aqui sempre e você acaba perdendo o reino muito fácil. Se você gosta de um desafio hardcore, então nós temos aqui Ando, que só com esse nome de país eu já saio andando. Meu Deus, que piada ruim. Mas calma, Ando é um paraíso perto desse último reino que eu vou te mostrar aqui. A Bósnia. Meu Deus do céu. Bom, a Bósnia existe até hoje, mas aqui em Crusader the Kings, olha, não dá. Se você nasceu na Bósnia, ou até gosta da Bósnia, fica tranquilo. É só aqui no jogo que ela é uma porcaria, tá? Inclusive, olhando nesse mapa aqui, fala pra mim, cadê a Bósnia? Onde ela tá aqui? Sabe por que você não consegue encontrar ela aqui no mapa? Porque a Bósnia ela é construída por decisão e ela fica bem dentro da Croácia. Imagina. Você vai conquistar 3 ducados dentro da Croácia e aí você cria a Bósnia, um reino dentro de outro reino, o que não faz sentido nenhum. E se eu fosse você, eu não fazia essa decisão de criar a Bósnia, até porque nós temos do lado aqui a Sérvia, que também fica no mesmo terreno, e um pouco acima a Croácia, ou seja, você consegue construir 3 países dentro do mesmo terreno e você vai ser engolido fácil criando a Bósnia. Não faça isso no seu jogo. Ah, mas eu queria jogar com a Bósnia. Faz o seguinte, conquista a Croácia, vai lá e renomeia para Bósnia, entendeu? Não vai ser de fato o reino da Bósnia, mas é melhor você ter uma Croácia chamada Bósnia do que ter uma Bósnia sem Croácia. Se é que você entendeu o meu trocadilho. Você até ganha um pouquinho de prestígio construindo aqui o reino da Bósnia, mas não compensa os 300 de ouro que você paga para criá-la. Então esses foram os 5 piores reinos, é claro, na minha opinião. Se você conhece reinos piores do que esse aí, coloca aqui no campo dos comentários, eu quero ver quais são os reinos que você já jogou ou que você conhece que são piores que esse aqui. Se eu citei algum que você não concorda, também campo dos comentários. Acredito que isso pode render aí uma discussão bem legal aqui no campo dos comentários. Se joga e só joga.